mas hoje nós iremos iniciar as ministrações, né? E vou dar aqui hoje algumas orientações sobre as casas de paz. E hoje nós vamos falar mesmo sobre a primeira reunião, tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje, esse é o nosso assunto de hoje, a primeira reunião da casa de paz. O que você vai fazer, né, basicamente, e a primeira ministração, vamos ver aqui, né, também, vou falar um pouco sobre a primeira ministração, como vocês devem ministrar isso. E sobre a aliança que vai ser feita, né, no final da ministração. Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dizer para vocês que a data do nosso retiro foi mudada, tá? Foi mudada devido a data que nós iríamos fazer, dia 25, 26, 27 de setembro, já está alugado lá no sítio. Então, o nosso vai ficar para o dia 3, 4 e 5, se eu não me engano, é 2, 3 e 4. Eu falei agora há pouco, alguém pode me lembrar aí? 2, 3 e 4, é isso? Correto, pastor. 2, 3 e 4 de outubro. Então, tá, o nosso retiro será dia 2, 3 e 4 de outubro. Então, nós teremos aí mais um tempinho, mais uma semana, né, para fazermos o nosso trabalho, ok? Então, vamos lá para a nossa... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Já estudar aqui, né, nossa aula de hoje. Ok, eu sei que vocês já estão todos ok, né? A iniciar, vamos lá, só para confirmar, irmã Leiliane, semeadora da paz, Leiliane, você tem quantas casas de paz e quais serão os dias? Pastor, no momento eu estou com uma. Eram 2 o meu foco, né, aqui. Só que a outra ainda não está confirmada. Estou tendo algumas dificuldades, né? Mas eu acredito que essa semana ainda a gente ainda vai fechar. Isso. Mas eu tenho para começar essa semana, eu vou começar a terça-feira, porque para moça só deu nesse dia, entendeu? Aí eu vou terça mesmo. Pode ser, né? Terça-feira. Olha, porque na terça-feira nós vamos estar aqui para ministrar para os semeadores da paz, mas não tendo uma outra opção, tudo bem, né? E aí ela disse que só dá esse dia para ela, e eu tive que aceitar. Ok. Mas deixa eu lhe falar, corra atrás de uma outra, fora aquela lá, que Isso. Deus vai abrir as portas. Sim, já orei, já estou com foco em outra ali. Já vou chegar lá. Em nome de Jesus. Então, eu já conto com 2, em nome de Jesus. Irmã Líder Marinete, Amém. quantas casas de paz a senhora tem? Quais os dias? Amém, pastor. Temos 2, uma é na quarta, outra na sexta. Ok. Tem mais alguma em vista ou só essas 2? Nós temos uma ainda em vista, mas falta só se confirmar. Mas ok. Essa semana a gente decide. E a Líder Jaqueline, quantas casas tem? Quais são os dias, Líder Jaqueline? Apareça aí para a gente lhe ver. É todo descabelado. Pai do Senhor. Nós estamos com 3, a outra ainda está indecisa, que toda vez quando eu vou lá e não está. Mas aí os dias, segunda, amanhã a gente já começa, né? Certo. A primeira, que é daqui do lado, e na quarta e na sexta. Muito bem. Que a gente tem. E a última, que é lá pro Passarinho, que esse vou fechar também, no sábado. Porque na quinta-feira eu acho importante de nós termos IL, porque até questão de, vamos supor que é para os irmãos, né? Caso do seu louro, que ainda não está indo. Então, muitos irmãos ainda tá, e se a gente passar 2 meses, tem que fazer IL, né?
Ótimo. Esses irmãos, de alguma forma, Ótimo. né, vão ficar ali fora, então achei importante a gente fazer a IL. E se Muito for bem. o caso, se já for confirmar no sábado, aí a gente vai ter que estar nas casas de Ok. paz. Muito bem, Tá isso bom? é bom. Uhum. Thalissa, apareça aí, fale aí quantas casas vocês têm de Jovem de Paz, você e o Maiadson, e quais os dias que serão feitos? Amém. Participo todos. Eu e o irmão Maiantes temos 2 casas de paz durante os sábados. Uma é 4 horas da tarde e a outra já é para as 18h30 da noite. Ok. As Então, duas muito são bem. no mesmo dia. Muito bem, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês nosso material. Ok, todo mundo está vendo direitinho, né? Deixa eu só... Irmão, tô vendo, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o primeiro encontro da Casa de Paz, ok? Primeiro encontro da Casa de Paz. E nesse, eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Quero que vocês tirem todas as suas dúvidas, aqueles que tiverem com dúvidas, por favor, ok? Porque é bem melhor vocês irem com bastante confiança, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e eu tenho falado muito sobre isso, é fé. Vocês não podem, de forma alguma, chegar na Casa de Paz triste, desanimado, cabisbaixo. Tem que chegar lá com muita fé, com muita alegria e muito amor no coração, para liberar para as pessoas que vão estar lá esperando vocês, tristes, cheias de problemas, desanimadas, frustradas, precisando realmente de uma palavra, né, de uma palavra amiga, precisando de um abraço, né? Precisando de um abraço, e vocês são as pessoas que estão sendo enviados para fazer isso. Vocês já sabem disso. Então, vamos para a prática agora. E quando eu falo de prática, do que é que eu estou falando? Disso. Alegria, tá? A pessoa já está lá triste, desanimada, solitária, cheia de problema, e você chega lá com a cara toda tristonha, todo desanimado, todo cabisbaixo, você vai acabar de matar aquela família, né? Então, você tem que chegar lá alegre, muito feliz, mas de coração mesmo. Não é uma alegria assim, só de fora. Tem que vir de dentro, né? Levar essa alegria para as pessoas. Então, no primeiro encontro, tá? No primeiro encontro da Casa de Paz, que está, no primeiro encontro, qual é o alvo? Qual é o propósito? Né? Qual é o nosso propósito? É estabelecer a Casa de Paz e consagrá-la ao Senhor. Né? Então, primeiro, você vai chegar lá. Vá vendo isso acontecer, né? Bata na porta. Você vai chegar lá, vai bater na porta da pessoa. Vamos dizer que você vai... Essa semana você vai fazer isso. O primeiro encontro dessa semana. Bata na porta. Segundo, B, quando a pessoa abrir a porta, o que você vai fazer? Declare que a paz de Jesus esteja nesta casa. A dupla deve declarar isso junto, sem medo, com fé, com autoridade, com determinação. Ok? Então, bata na porta. Quando a pessoa abrir a porta, entre, levante as suas mãos e declare
que a paz do Senhor Jesus esteja nesta casa. Tem que fazer junto a dupla, ok? Dê uma ensaiadazinha antes de ir, né? E quando você declarar que a paz do Senhor Jesus esteja nesta casa, você tem que declarar essa palavra com fé, com autoridade, sem medo, com autoridade, né? No caso dos jovens, dependendo da casa, do lugar, quando começar a reunião, os jovens podem declarar para cada jovem, no início da reunião, né? Pode declarar na chegada, e como nem todos os jovens que vão participar do Jovem de Paz são da mesma casa, é bom, prestem bem atenção, é bom que a dupla de jovem declare particularmente para cada jovem. Que a paz, no final, depois da ministração, pode ser, né? Pode ser depois da ministração ou depois da oração, da primeira oração, declarar para cada jovem, João, que a paz de Jesus esteja na sua vida. Maria, que a paz de Jesus esteja na sua vida. José, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Declarar. Os jovens devem fazer isso. Em particular, na reunião, para cada jovem, com fé, olhando nos olhos do jovem, sem medo e com autoridade. Segura na mão dele, segura na mão dela, pede a mão dela, pede a mão dele, segura. Olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela e diga o nome da pessoa. Fulano de tal, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Ok? Então, isso deve ser feito. Terceiro, C. É bom ungir a porta da casa, o local da reunião e o local da reunião, ou seja, a porta. Então, no primeiro dia, quando você chegar lá, você não... Só se a pessoa quiser. Você não... Unja a porta, fora, unja a porta, dentro, o local, peça permissão, diga para a pessoa o que aquilo simboliza bênção de Deus para a casa dela, para a família dela. Então, no primeiro dia, unja a porta da casa. Não esqueça disso. E o local da reunião. D. Observe se tem cadeira para todos. Se não tem, é necessário providenciar. Dê a cada participante um livreto. Eu já tenho aqui o livreto, né? Está aqui já da primeira ministração, ó. Tá aqui, ó. Da primeira ministração já. Essa aqui é do Filho da Paz, que você vai dar para cada Filho da Paz da sua IL. Tá? Para cada Filho da Paz, ó. Você vai dar o livretinho da reunião. Ele vai ser aqui dobrado, né? Vai ficar menorzinho assim, ó. Escrito aí Casa de Paz. E aí tem o do líder, né? O do líder, no caso, é esse aqui, que é a ministração e as orientações. Todas as orientações da primeira reunião estão aqui no livreto. E a do Filho da Paz está aqui só a ministração por enquanto, ok? Eu estarei levando isso para vocês hoje, para entregar na igreja. Estaremos levando também outros materiais. Depois eu vou falar desses materiais. Então, dê a cada participante um livreto. Se tiverem mais pessoas do que o esperado, dê um por família e leve mais no encontro seguinte. F. Faça questão de que todos se apresentem e explique que o propósito é buscar Deus junto por 8 semanas, para que sua paz seja consolidada em cada família representada. É importante, muito importante isso. Ao iniciar a reunião, ou no final, né, mas o ideal é ao iniciar, porque aqui já está tudo em ordem, ó, você falar qual é o propósito da Casa de Paz ali.
ok? Se apresente, se todos puderem se apresentar ali, porque às vezes quando está só a família, tudo bem, mas se tiver pessoas de fora, peça para que todos se apresentem. G, peça ao auxiliar para anotar o primeiro nome de cada pessoa. Para isso, vocês terão, eu vou estar levando também, esse papel aqui, o relatório da Casa de Paz, onde você vai escrever o nome de todas as pessoas, ok? H, não crie um grupo, e sim uma lista de distribuição de WhatsApp. O que é importante? Nós não estamos aconselhando nenhum líder, nenhum semeador da paz, criar um grupo de WhatsApp para sua casa de paz. Não é bom, até porque a gente não conhece as pessoas ainda, mas você pode fazer uma lista de distribuição, se você não souber, nós vamos ensinar, e todos os dias você envia mensagem para as pessoas. Um vídeo, um louvor, uma mensagem, né? Para ela, todos os dias. Para quê? Para que ela esteja ali, compreenda que alguém está interessado por ela e realmente está amando ela e que o propósito é levar ela até Cristo, tá bom? E, ao final, ministre a palavra. Ore numa oração de aliança e entrega. J, deixe claro que a perseverança até o fim é o sinal do compromisso para que o Senhor os abençoe. K, ore por todos que aceitaram o desafio de participar dos 8 encontros e abençoe a casa e as pessoas. L, se perceber que há poucas pessoas, pergunte se podem convidar os vizinhos. Faça isso no final do encontro. M, ao sair, declare que a paz esteja nesta casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nesta casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nessa casa. No caso dos jovens, devem falar para cada um em particular o nome e a frase, ok? Alguém tem alguma pergunta dessa primeira parte aqui? Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? O que você vai fazer quando chegar naquela casa? Você deve ungir a porta? E pastor, Ah, eu já falei para a moça que, assim, eu conversei com ela, se ela quisesse convidar os vizinhos dela, os parentes dela. Aí ela disse que vai convidar uma sobrinha dela para estar presente na reunião. ok. Entendeu? Bom. Porque às vezes a pessoa pensa, né, que é só a casa dela, só ela, só quem mora lá. Certo. Mas aí eu deixei bem claro para ela ficar à vontade, né? Se ela quiser convidar os vizinhos dela, os parentes, pode tudo. Ela disse que vai convidar. Muito bem. Mais alguém tem uma pergunta, quer falar alguma coisa, quer tirar uma dúvida? Fique à vontade. Então, vamos em frente, né? Se ninguém... Vocês entenderam a questão de ungir a casa? Todo mundo entendeu? Ok. Então, tudo bem, né? Então, vamos em frente. Vamos aqui para a reunião. A estrutura da reunião. Primeiro, a saudação, né, que você vai dar no início. Aí você pode fazer uma leitura bíblica rápida no início, né, como na IL. Faz a oração inicial rápida. Louvores, tá? Louvores. Ok? Os louvores a irmã Milena vai estar enviando. Você pode também usar outros louvores, mas é importante, gente, que se use louvores que fale sobre a casa. Né? Minha casa será uma casa de bênção. Né? Aquele outro louvor que convida Jesus para entrar na sua casa, como Zaqueu. Então, vocês têm que pôr louvores que mexam com a família. Ok?
E também, dependendo da ministração, no final, vocês coloquem um louvor. A irmã Milena vai enviar um louvor para cada ministração, mas você pode botar um outro, não tem problema. Por exemplo, o louvor de cura interior, perdão, a ministração de cura. Então, você vai botar um louvor de cura. Então, dependendo da ministração, no final, coloque um louvor que case, que fale da ministração, o mesmo assunto. Então, a ministração, né, depois do louvor vem a ministração. Após a ministração, vem a oração. Aqui, ó. Tá? Depois da ministração, vai vir a oração. Agora, aqui que eu quero conversar com vocês. Irmãos, na hora da oração, prestem bem atenção. É nesse momento, terminou a ministração, fez o compartilhamento, fez as perguntas, todos responderam. Agora nós vamos para a oração. Você vai pedir que as pessoas façam seus pedidos de oração, ok? E peça, você, líder, peça para as pessoas darem as mãos, fique no meio da roda. E você vai orar forte, forte. A dupla, pegue o óleo, unja as pessoas. Todas as orações, principalmente na primeira reunião, ore muito forte, não tenha medo. Não tenha medo. Se alguém disser lá que está doente, ore para Deus curar ela. Põe a mão na cabeça dela, ore para Deus, peça a cura. Libere uma palavra de cura. Determine que ela seja curada. Se alguém falou lá que está com dificuldade para dormir, que está com depressão, ore na cabeça dela nesse propósito, para Deus manifestar o poder dele. Se alguém falar lá que está vendo vulto, que está sendo perturbado, em nome de Jesus, tome a autoridade do nome de Jesus e expulse esse mal da vida da pessoa. Você não pode orar uma oração michuruca. Tá? Ô, Senhor, Pai. Não, é oração de guerra. Outra coisa, ore com fé. Fé. Quando você for orar por alguém que está doente, coloque as mãos na cabeça dela e ore e veja ela sendo curada. Veja. Agora, você precisa pedir que as pessoas exercitem a sua fé. Ensine elas a exercitar a fé delas antes da oração. Diga antes da oração, gente. Irmãos, explique para as pessoas o que é fé. E quando elas forem orar, diga para elas assim, olha, quando você for orar, exercite a sua fé. Quando você for orar, se você está doente, veja você sendo curado. Se você está com problema, veja aquele problema sendo resolvido. Se você está com problema no casamento, veja esse problema sendo resolvido. Porque, irmão, Jesus dizia assim, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então, mesmo que você ore pelas pessoas, mas se elas não tiver fé, não vai acontecer nada. Nós temos que ensinar as pessoas a moverem a sua fé. A pessoa ela tem que acreditar para aquilo acontecer na vida dela. Então, se só você está orando com fé e a pessoa não está, não vai acontecer o milagre. Não vai. Então, você precisa ensinar, não esqueça disso. Na hora da oração, fale, deixe as pessoas fazer seus pedidos de oração, aí você vai falar um pouco sobre a fé. Que a fé é a convicção e a certeza das coisas que não se veem, mas que se espera. E você vai ensinar a pessoa a orar com fé na prática. Como é orar com fé na prática? Senhor, me cura. Então, quando você disser, Senhor, me cura, veja a cura sendo manifestada. Veja a cura sendo realizada. É assim que você tem que falar para a pessoa. Veja o milagre acontecendo. Está desempregado? Veja você entrando numa fábrica sendo empregado. Então, tem que usar a fé, gente. A mesma coisa para os jovens. Tem que ensinar os jovens a usar a fé deles. Tem que ensinar as pessoas a usarem a sua fé.
porque é a fé delas que vai mover. E Deus vai fazer o impossível através da fé da pessoa. Agora, os semeadores da paz devem orar forte, gente. Coloque aquele louvor na hora da oração, se você tem um som, não muito alto. Não bote muito alto para não atrapalhar a sua oração, porque as pessoas precisam ouvir a sua oração. Você como semeador da paz. Então, essa oração depois da ministração, ela é muito importante. Você não pode esquecer disso. Orar com muita fé. Porque se as pessoas não tiverem fé, nada vai acontecer na vida delas. Nada. Mas se elas tiverem fé, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Os irmãos entenderam? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá? Falem aí. Esse é o momento. Está todo mundo convicto? Amém. Então, vamos voltar aqui para a nossa... Então, após a oração, tá? Faça isso aqui, ó, o apelo. Não esqueça de fazer o apelo após a oração. Como é que você vai fazer o apelo? Você vai... Não force a barra, tá? Pergunte. Irmãos, tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo? Alguém aqui que decide hoje entregar sua vida a Jesus, ser um cristão a partir de hoje? Você ouviu a palavra? Não tenha medo de fazer o apelo, tá? Deixa eu olhar aqui no olho de vocês agora. Não tenham medo de fazer o apelo. Não tenham medo. Faça um apelo com fé. Veja as pessoas dizendo sim. Veja as pessoas levantando a mão. Então, faça isso. Diga, se tem alguém hoje aqui que quer entregar sua vida a Jesus, que a partir de hoje quer ser um cristão ou um crente, levante a sua mão, que eu vou orar por você. E se alguém levantar a mão, peça para a pessoa vir para o meio, onde você está, e faça a oração de entrega a Jesus Cristo por ela, tá? Faça a oração de entrega. Senhor, essa pessoa hoje está entregando a sua vida a Ti, liberta ela, transforma, escreve o nome dela no livro da vida, e aí vocês me liguem. Pastor, 2 hoje aqui, pastor. Tá bom? 3 almas hoje aqui, pastor. 1 alma hoje aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Eu recebo. Tá bom? Então, faça o apelo com fé, com muita fé. Não tenham medo de forma alguma. Tem gente que fica com medo. Ah, meu Deus. Não, tenha medo não, tá? Faça o apelo com fé, muita fé. E por último aqui, o encerramento, né? Encerrem. Não é necessário ter lanche, mas se de repente a família fez um lanchinho lá, tudo bem, mas não precisa você falar nada, né? Ou se você mesmo quiser dar um lanchinho, tudo bem. E no final, quando você sair daquela casa, o que vocês vão falar quando sair de lá? Me digam aí. Que a paz do Senhor Jesus esteja nesta casa. Né? Ou fique nesta casa. Você já está saindo, né? Fique nesta casa. Tá ok? Então, eu creio que essa é a palavra final. Que a paz do Senhor Jesus fique nesta casa. E vá para sua casa, ó, oração e jejum pelaquela família. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Hã? Amém. Que bom. Se todo mundo entendeu, nós vamos para o próximo. Vocês entenderam aqui, né, toda a estrutura da reunião. Não fuja disso aqui, gente. Espírito Santo trabalhar de uma outra forma, tudo bem. Mas essa aqui
é a estrutura da reunião e deve ser observada, ok? Ela deve ser observada. Vamos em frente. Agora nós vamos para a ministração. Primeira ministração da Casa de Paz. Qual é o tema? Deus traz paz para a nossa casa em meio à destruição. Okay? Então, se aquela família está cheia de problemas, cheia de dificuldade, está tudo destruído, então você vai levar a paz de Cristo para a casa dela e mostrar, então, dê ênfase ao tema. Deus traz paz para a nossa casa em meio à destruição. Ok? Deus traz paz para a nossa casa, né? Em meio à destruição. Aqui está o tema. Deus traz paz para a nossa casa em meio à destruição. Então, você vai ministrar. A pessoa vai ter também a ministração lá. Texto. Josué, capítulo 2, verso 1. É o verso 8 a 21. Tá, isso aqui você vai ler, tá? Josué, livro de Josué, o capítulo 2, o verso 1, o verso 8 a 21 ainda do capítulo 2. Depois você vai ler o capítulo 6, o verso 20 a 25. Peço para as pessoas lerem também, acompanharem. Ok? Introdução. Introdução aqui da ministração. Introdução. Aí você vai ler. Não tenha medo de ler, não. Leia. Ok? Leia, peça para as pessoas irem acompanhando lá. Diz assim. Né? Muitas vezes, nossa família passa por fortes ameaças. Enfermidades, problemas de relacionamentos, crises financeiras, se levantam com terrível poder de destruição. E se não tivermos a intervenção de Deus, não temos como nos livrar. No caso dos jovens, eu não fiz ainda a ministração específica, mas podem, sempre levando para o lado do jovem, né? Hoje estudaremos a história de Raabe, uma mulher cananeia que vivia em Jericó quando a cidade estava para ser destruída por um grande juízo. Veremos como ela e toda a sua família recebeu o livramento a partir do fato de ter aberto sua casa para receber os servos do Senhor. O que podemos aprender com Raabe? O que é que você tem que dar ênfase? Você tem que dar ênfase no início, é isso aqui, ó. Tá? É essa parte aqui. Muitas vezes, nossa família passa por fortes ameaças, enfermidade, problema de relacionamento, crise financeira, se levantam, né? E aí você vai falar. Então, muitas das vezes, a família está assim, com doenças, com enfermidades, cheio de problemas de relacionamento, relacionamento dos pais com os filhos, pai com raiva do filho, filho com raiva do pai, mãe com problema com a filha com problema com a mãe com coração cheio de ódio dos filhos, filhos que estão com coração cheio de ódio da mãe, mulher que está revoltada com o marido que está revoltado com a mulher, só briga, confusão dentro de casa, problemas financeiros, de miséria dentro da família, né? Pessoas vivendo situações difíceis financeiramente, a família está destruída. Então, você vai olhar para a realidade de hoje das famílias. Vai lendo e vai explicando. Ok? Vai lendo e vai explicando. Hoje, estudaremos, já li, né? A história de Raabe. Então, você vai falar que nós vamos estudar a história de uma mulher. Raabe, você já leu no início lá em Josué, né? Primeiro, ainda que tenhamos errado muito na vida, a graça de Deus está disponível aos que agem pela fé.
Então, isso é importante. Josué 2:1, 8-11. Aí você pode ler, né? Não pode demorar muito também. Aí você vai dizer aqui, ó. A Bíblia diz que aquela mulher era uma prostituta. Certamente essa não era a vida mais digna de uma mulher que podia escolher. Então, olha só aqui em cima. Ainda que tenhamos errado muito na vida, e a graça de Deus ainda está disponível aos que agem pela fé. Então, qual era o problema daquela mulher? Ela era uma prostituta. Então, qual é o seu problema hoje? Em que você tem errado tanto na vida? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas falhas? Quais são os seus erros? Porque mesmo aquela mulher, sendo uma mulher toda errada, a graça de Deus ainda estava disponível para ela. Porque ela agiu pela fé. Então, se você hoje também, mesmo que você tenha muitas falhas, mesmo que você olhe para você e ache que você não tem jeito, que você não tem dignidade para receber a graça de Deus na sua vida, isso não é verdade. A graça de Deus está disponível para você se você crer. Se você tiver fé, Deus muda a sua história, assim como Deus mudou a história de Raabe. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ter fé, né? Você precisa ter fé. Assim como a Bíblia diz que aquela mulher era uma prostituta. Certamente essa não era a vida mais digna que uma mulher podia escolher. Assim como aquela cidade, aquela mulher e sua família estavam prestes a sofrer as terríveis consequências do seu pecado. A oportunidade. Porém, Raabe teve uma oportunidade e a agarrou. Então, assim como Raabe, Deus deu uma oportunidade para ela se livrar daquela destruição, Deus hoje também está dando uma oportunidade para sua família, está dando uma oportunidade para você. Agora, você precisa agarrar. Qual é a oportunidade? É que Deus nos enviou aqui para fazer na sua casa a casa de paz e trazer a paz de Jesus Cristo para a sua vida e para a sua família. Assim como Raabe agarrou a oportunidade, você também deve agarrar essa oportunidade. Os servos de Deus bateram em sua porta. Ela não apenas os acolheu, mas os ajudou a cumprir a sua missão e declarou sua fé no Deus de Israel como seu único Deus. Aquela mulher, com a sua fé, foi alcançada pela graça de Deus. Os cananeus tinham muitos deuses. Os cananeus eram as pessoas que moravam em Jericó. A Bíblia diz que quando somos hospitaleiros com aqueles que vêm em nome de Jesus, a bênção se estabelece em nosso lar e nós mudamos de vida. Então, assim como Raabe recebeu os 2 homens de Deus na casa dela e acolheu, e assim como Deus abençoou ela, você também nos recebeu na sua casa. E assim como Deus abençoou Raabe, que recebeu homens de Deus na sua casa, Deus também vai abençoar você e vai abençoar a sua família por estar recebendo a graça de Deus através das nossas vidas dentro do seu lar e dentro da sua casa. A despeito do nosso passado, isso é manifestação da graça de Deus. Muitas pessoas perdem a oportunidade que foram dadas por Deus. Aquela mulher não desperdiçou a oportunidade que Deus proporcionou. Ela recebeu com alegria. Muito bem, né? Então, assim como aquela mulher recebeu os homens de Deus e Deus deu para ela a graça, ela agarrou a oportunidade, você também deve fazer isso. Segundo, precisamos ser objetivos em nossa fé e nos colocar como intercessores por toda a nossa família. A aliança. Raabe propôs uma aliança com os servos de Deus e, consequentemente, com o Senhor. Então, o que Raabe fez? Em Josué capítulo 2, aqui, ó, verso 2 a 14. Você vai ler isso lá na Bíblia com as pessoas. Quando ela viu a oportunidade, quando os homens disseram que Jericó, a cidade que ela estava morando, ia ser destruída, e todas as pessoas daquela cidade, o que Raabe fez? Ela agarrou a oportunidade e disse, não, eu quero que vocês façam uma aliança comigo.
E ela falou para os homens: quando vocês forem destruir essa cidade, eu quero que vocês não destruam a mim, os meus filhos, todos os meus parentes, toda a minha casa. E eu quero fazer essa aliança com vocês e com o Senhor. Então, o que Raabe fez ali? Uma aliança. E nessa aliança, o que ela disse? Qual foi a aliança? Que ela ia guardar os homens de Deus dentro da casa dela contra o rei, que o rei queria matar eles. Essa era a aliança dela. Era a parte dela. E qual era a parte dos homens de Deus? Era guardar a casa de Raabe quando viesse a destruição. Essa era a aliança. Então, ela se aliançou. Ela foi objetiva em impedir que sua família recebesse o livramento naqueles tempos difíceis. Ela foi também ousada, né? Então, assim como Raabe fez uma aliança com os homens e com Deus, para que Deus livrasse ela daquela terrível destruição que ia vir sobre aquela cidade, você também hoje pode fazer uma aliança com Deus. Pode fazer uma aliança com Deus, conosco, né? Pela sua família. Pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Faça uma aliança com Deus hoje por toda a sua família. De você participar todos os dias da casa de paz e peça que a sua parte vai ser participar da casa de paz, todas as reuniões, mas que a parte de Deus seja em trazer a paz para a sua casa, para o seu lar, para a sua família e libertar toda a sua família. Faça uma aliança com Deus, né? Então, ela foi objetiva em impedir que sua família recebesse o livramento naqueles tempos difíceis. Ela foi também ousada, pois incluiu a todos os da sua casa e os seus bens. É porque Deus levou a sério sua intercessão? Porque ela havia demonstrado seu compromisso em acolher os servos do Senhor, correndo risco por isso. Deus é um Deus de aliança. Quando entramos em aliança com Ele, Ele leva a sério. E é isto que estamos fazendo em sua casa. Uma aliança de paz com o Senhor. Aonde Deus entra, a salvação fica disponível a toda a casa. Assim será nesta casa. O Senhor se estabelece aonde é convidado. Que maravilha, né? Mateus 7:7, você vai ler até o 11. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo é a ministração, né, tocante para o coração das pessoas. Vamos lá. Terceiro, Raabe buscava uma mudança para ela e sua família. Então, assim como Raabe buscava uma mudança para a família dela, para os seus parentes, para os seus filhos, para a sua casa, nós também cremos que você está buscando uma mudança para melhor para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. E Deus vai fazer essa mudança. Depende da sua fé. A mudança. Raabe até então era uma prostituta com um futuro tenebroso diante de si. Mas ao crer no Deus de Israel, ela decidiu mudar de vida e passar por uma verdadeira conversão. Então, assim como Raabe, que ela servia aos deuses pagãos, mas ela agora creu no Deus de Israel, se converteu ao Deus de Israel, e Deus começou a fazer uma mudança na família dela, assim também, se você crê em Jesus, entregando a sua vida para Ele, o seu coração, e crer, ter fé que Ele pode fazer uma mudança na sua família, assim como Ele fez na família de Raabe, Deus também vai fazer uma mudança em toda a sua família. Qual é a mudança que você deseja que Deus faça na sua família? Qual é a mudança, né? Suas raízes com o povo pagão e a idolatria cananeia foram quebradas. E ela não só foi abençoada com sua família, mas passou a fazer parte do povo de Deus. Ela acabou entrando na genealogia de Jesus. O nosso desejo é que a presença do Senhor em sua casa seja algo marcante,
Deus quer deixar as suas marcas em sua casa e em sua família. Amém? Conclusão. Temos que reconhecer que há situações ameaçando nossas vidas e famílias, que precisam ser resolvidas. Hoje, ficamos sabendo que o caminho para isto é fazer uma aliança com Deus e estarmos dispostos a deixar nossas raízes de pecado para comprometer-nos com o Senhor e com seu povo, abandonando o passado. Então, o que nós vemos aqui? A história dessa mulher, mas que Deus fez um milagre, livrou ela de toda a destruição. Compartilhamento. Você vai fazer a pergunta. Você já recebeu algum livramento de Deus em sua vida? Você vai perguntar, para as pessoas. E elas vão falar. Deixa elas falarem. Depois que elas falarem, segundo, o que você gostaria que o Senhor mudasse em sua vida e em sua família? Então, uma pergunta muito forte. O que você gostaria que o Senhor mudasse em sua vida e em sua família? Terceiro, você gostaria de fazer uma aliança conosco e com Deus pela casa de paz? Só que nesse momento você vai explicar aqui primeiro que aliança é essa, para depois as pessoas responderem. Aqui, Você vai explicar. Você vai fazer a pergunta. Você gostaria de fazer uma aliança conosco e com Deus pela casa de paz? Aí você vai explicar agora, antes da pessoa responder. A aliança é a seguinte. Nessa aliança que nós vamos fazer, que você vai fazer se você decidir, essa aliança nós vamos entre nós, você e eu e Deus. Como vai acontecer? A nossa parte é durante 8. A nossa aliança com você é a seguinte. A minha aliança contigo é a seguinte. A nossa parte é durante 8 semanas nos comprometermos em orar por você e por sua família. Para Deus fazer milagres necessários e trazer a parte para dentro da sua casa. Essa é a minha aliança com você. E qual é a sua aliança para conosco? A sua parte é estar comprometido em participar ativamente durante as 8 semanas. Então, a nossa parte nessa aliança é estar aqui durante as 8 semanas com você, orar pela sua família, pedir a Deus que Deus abençoe seu lar, sua casa, interceder por você. E a sua parte é você participar conosco das 8 semanas da Casa de Paz e ir para o cultão da paz. Essa é a sua aliança. E qual é o sinal dessa aliança? O sinal dessa aliança será a pulseira, que será trocada todas as semanas. Então, a pulseira vai ser a aliança. Então, se a pessoa disser, eu quero me aliançar, aí você deixa, aí, depois que você explica sobre a aliança, aí você diz, quem quer se aliançar conosco? Aliança da Casa de Paz, de participar as 8 semanas conosco. Quem quiser, nós vamos botar a pulseira na sua mão. Aí você vai, pega a pulseira e coloca. Ok? Nessa primeira reunião tem que colocar a pulseira. A pulseira só vai ser feita amanhã, porque eu pedi para o rapaz da gráfica fazer, ele não fez. Aí a pastora nós vamos ter que fazer manualmente mesmo. Então, essa pulseira será colocada no braço das pessoas que vão se aliançar e no seu, semeador da paz, e nos filhos da paz. E aí, a partir daí, vocês estão aliançados. E depois vai vir o quê? Depois da ministração e depois do compartilhamento. Quem lembra o que é que vem? Quem lembra aí o que é que vem? Depois da oração e do compartilhamento, gente, o que é que vem? O apelo, não? O apelo. Depois do compartilhamento, vem a oração. Vocês entenderam? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Na estrutura da reunião. Depois da ministração, desculpe. Aqui, ó. Depois da ministração, acabamos de ministrar, vai vir o quê? A oração. Aí, aquela oração forte, como nós falamos.
Não esqueça que as pessoas precisam fazer seus pedidos de oração. Aí que vocês vão orar, a oração forte. Depois vai vir um apelo, depois do encerramento, e você depois vai para casa e declara que a paz de Jesus fique nesta casa. Alguma pergunta? Vamos lá, o que vocês entenderam, gente? Vamos lá. Amor, põe um pouco de suco para mim? Tá bom. Não é, Maleliane? Pastor, eu compreendi como é o processo, tudinho, né? E às vezes, se a gente pular alguma coisa, esquecer, o folheto vai estar na nossa mão, né? Não tem como. Às vezes a gente pode pular alguma coisa, como eu falei agora há pouco. Uhum. Vem primeiro a oração, né? Certo. No final, a oração. Depois da oração, que é o apelo, né? Uhum. Mas eu compreendi tudinho direitinho. Essa Todo mundo administração aí compreendeu? de Raabe é maravilhosa. Sim, pastor. Entender assim, né? Que a gente deve chegar, né? Como sou ministro desde o começo, com alegria, né? Que as pessoas já vão estar lá toda quebrada, e se a gente chegar baixo, chegar, vamos ser sem fé, né? Vamos supor que Deus vai fazer, então a gente já acabou de sepultar aquela pessoa, né? Então nós temos que ser o diferencial, chegar, é a luz do mundo, né? Então a gente tem que chegar diferente ali naquele lugar e decretar e ministrar para elas entenderem, né, a verdadeira aliança, né, com o Senhor Jesus Cristo, e ela entender na primeira ministração como é super importante de ela participar até o final, até no último dia, para que Deus venha concretizar as bênçãos na vida dela, em todo o nível da vida dela, do que ela estiver passando, e fazer com que ela possa testemunhar a respeito também, a gente falar sobre a dificuldade, e com toda autoridade, a gente orar com intercessão mesmo, orar com autoridade em cima, com nenhum medo, né? E mais, a gente entendeu tudinho, e só colocar na prática. Amém. Amém. Isso mesmo. Então, se todos entenderam, né? Que bom. Nós vamos dar hoje um material lá para vocês, explicarmos algumas coisas. Qualquer dúvida, ligue para nós. Então, era isso que eu tinha hoje para falar para vocês, tinha para explicar para vocês. Vamos em frente e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Amém? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Daqui a pouco estaremos no culto. E até a próxima, em nome de Jesus.